Estamos de volta com Cidadania, hoje tratando sobre compliance eleitoral. Esse ano em que teremos eleições, você, eleitor, você cidadão deve estar bem atencioso em todas as regras do processo eleitoral para então fiscalizar, acompanhar o seu candidato e votar consciente no dia das eleições. E para tratar sobre esse tema conosco, nós falamos já sobre o nosso convidado, mas eu vou apresentá-lo para você e já vou repassar a primeira pergunta então. Lembrando que você pode acessar aos programas anteriores no portal novoeleitoral.com. Pode inclusive divulgá-lo desde que apresente também a fonte, não esqueça. Então nós vamos tirar aqui algumas dúvidas sobre o tema, né, porque nós temos muitas dúvidas. É um tema novo, um tema polêmico e um tema imprescindível de discussão, inclusive, e para esclarecer a população e apresentar esse novo conceito. Eu não sou nem baú para guardar segredo, eu vou logo dizer. O tema é tão importante que o professor Daniel Monteiro, que vai aqui conversar com vocês, vai estrear a parceria no Instituto Novo Eleitoral com um curso sobre esse tema. Né? Eu não sou baú, vamos logo contar. Pois é, então, doutor Daniel, como nós já apresentamos aqui, ele é professor, né, da UFRN, professor em Direito Eleitoral e coordenador do GPDE, que é o Grupo de Pesquisa em Direito Eleitoral. Professor, seja bem-vindo, obrigada por vir aqui conversar conosco, apresentar aos telespectadores, conversar um pouco sobre esse tema, que é tão importante, principalmente na situação que o Brasil vive hoje, né, nesse caos político e em ano eleitoral, inclusive, né? Mas antes das suas considerações iniciais, eu já lhe passo então a primeira pergunta. Nós fizemos no primeiro bloco algumas anotações sobre o compliance eleitoral, mas eu gostaria que o senhor falasse novamente um pouco sobre o conceito, o que seria o compliance eleitoral e como a implantação desse processo pode ajudar nas eleições, no processo eleitoral brasileiro. Perfeitamente. Joyce, Erval, eu queria aqui agradecer o convite e participar desse programa tão especial, que é um programa voltado para a cidadania, um programa que traz informação, né, para o cidadão, informação que hoje eu considero um dos bens mais valiosos numa democracia que está em evolução, que está se desenvolvendo. Então é muito importante que o cidadão seja informado diariamente sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, e principalmente programas como esse favorecem vamos dizer, essa qualificação do cidadão, né? Ele vai estar mais preparado ao ser mais informado sobre direitos e deveres e como deve agir nas eleições. E é ainda mais prazeroso para mim, que sou um moçoroense, essa terra da resistência. Eu já adiantei, né? A terra da liberdade, né? E, sem dúvida nenhuma, a terra que por muito já fez história no que se diz respeito a democracias, a campanhas anteriores, a voto feminino, aqui deixando a lembrança da nossa Celina Guimarães, né, que foi precursora, né, no voto e nessa participação feminina na política. Então é muito prazeroso para mim, Eval, Joyce, pessoal aí da TV Câmara, que realmente a gente vinha tratar, inclusive, de um tema tão importante e tão inovador, que é o compliance eleitoral. Pegando um pouco, Eval, sobre o que você falou ali no início, eu preciso contextualizar o seu telespectador de em que contexto esse compliance ele se desenvolve. O termo compliance ele vem de um termo inglês, um verbo inglês, to comply, que significa fazer cumprir, cumprir. Então a ideia inicial, originária, é de exercer, né, atitudes, condutas, as empresas, as instituições, as pessoas cumprirem essas regras, né, que são impostas às instituições. Isso em um contexto internacional, as instituições bancárias, o mercado financeiro, tem isso como algo muito valioso, porque as empresas que fazem o seu dever de casa, vamos dizer assim, elas têm uma credibilidade maior, elas se comportam no mercado como instituições sérias e que, portanto, gozam de uma credibilidade e de uma segurança a partir do cumprimento. E até lucram mais, né? Que é o objetivo dela. E usam isso no mercado financeiro para lucrar mais. Isso foi um movimento internacional que nos Estados Unidos muito forte e no Brasil já há muitos anos vem chegando e se ampliando, sobretudo com o advento da Lava Jato, que você falou aqui. Porque
o pós-Lava Jato trouxe uma nova necessidade para a sociedade. Aquela necessidade de se distinguir o joio do trigo, vamos colocar assim, Erval. Ou seja, a necessidade de separar as empresas, instituições e pessoas que são sérias daquelas que não respeitam e, muito pelo contrário, como você disse, tentam burlar as regras que são aplicáveis. Então, o compliance eleitoral ele vai atender essa nova necessidade das empresas e das instituições, em especial na área eleitoral. Porque o compliance, de uma maneira geral, se desenvolveu tanto que ele passa por várias áreas. Ele vai para a área das corporações, ele vai para a área do direito tributário, ele vai para dentro das empresas. Na administração pública, né, os municípios também buscam implementar regras e controles internos, né, se busca evitar que as irregularidades aconteçam e, se acontecerem, sejam rapidamente solucionadas. E isso faz a diferença. E isso dá segurança jurídica e credibilidade, ao final das contas, que todas as instituições buscam isso. E parece que no direito eleitoral, no processo eleitoral, na linha eleitoral no sentido amplo, é o que está mais faltando, né? Perfeitamente. E aí entra o compliance eleitoral, respondendo a sua pergunta, Joyce. Nós temos, portanto, uma classe política, infelizmente, muito desgastada. A sociedade, com razão, tem se indignado com tantos escândalos e parece estar atordoada, sem saber qual caminho deve seguir. E com muita humildade, nós pesquisamos esse tema e continuamos aprofundando os estudos e estamos sugerindo um caminho que a sociedade pode seguir através do compliance eleitoral. E o que é esse compliance eleitoral? Ele é exatamente esse conjunto de medidas e de técnicas que são aplicadas ao cidadão, né, aos candidatos no período pré-campanha, durante a campanha e após a campanha, e também aos partidos políticos. Com que objetivo, Erval? Com o objetivo de internamente, preventivamente, de forma a evitar irregularidades, corrigir e fazer aplicar a legislação eleitoral, partidária, constitucional que cabe ao caso. Através desse controle interno, preventivo e antecipando a medidas de adversários ou de fiscais, como o Ministério Público ou até mesmo do cidadão, a instituição, seja o partido, o cidadão e o candidato, consegue a maior credibilidade, porque ele demonstra que frequentemente, diariamente, é uma política interna de sua atuação aplicar a legislação. Né? E prova e revela isso e deixa transparente esses controles internos. Dessa maneira, ele consegue dar mais credibilidade à sua atuação, seja o partido, o candidato e, no caso, o cidadão, mas, sobretudo, tem um diferencial, Erval. Como você disse aqui, é o diferencial de que esse compliance ele tem como núcleo fundamental fazer tudo isso como objetivo: convergir para a preservação da soberania popular, que é o poder do povo, pelo povo e para o povo, que está lá no artigo 1º da nossa principal lei do país, a Constituição Federal, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz que o poder emana do povo e que o exercerá através de representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, alguma coisa está muito errada, né, no nosso país. Se o poder é do povo, por que o povo não se sente representado e não se sente exercendo esse poder, que é o núcleo, é o principal da nossa democracia, do nosso sistema constitucional? Ele gira em torno dessa soberania popular. Então, está mais do que na hora de se aplicar essas medidas, né, que vão orientar, que vão ajudar, que vão prevenir, que vão fazer com que o nosso eleitor, o nosso cidadão e os demais atores, como partidos e candidatos, também promovam uma atuação diferente nessas eleições. Perfeito, professor. Eu ia fazer a pergunta aqui, Joyce, se no entendimento do professor existe uma perda de credibilidade na nossa classe política. Já existe, ele já disse. Indiscutivelmente, né, a gente também trouxe, e ele disse. Agora, essa pergunta é importante. Que fatores, professor, no seu entendimento, são responsáveis por essa quebra de confiança? Eu acho que, inicialmente, Erval, o primeiro fator é essa cultura, né, que de alguma maneira se tem disseminado do jeitinho brasileiro. Quando se passa para partidos e gestão de recursos públicos, né, isso significa corrupção, desvio de recursos, enriquecimento ilícito, né? Então já se tem aí, por um lado, né, essa pecha, ou essa cultura de se dar um jeitinho ou de se tirar proveitos da coisa pública. E achar que isso é possível e se pode fazer, né? E de forma impunível, né, a questão da impunidade, né? E a pessoa achar que isso é legal, né? É como se a pessoa estivesse cumprindo o compliance
sem estar cumprindo. Seria mais ou menos Fingindo que está cumprindo quando ele sabe que está descumprindo a regra, né? Perfeitamente. Então, esse compliance, ele objetiva dissociar, né? É verdade que a classe política está desgastada, mas não é verdade que toda ela, de fato, vamos dizer assim, uma classe ou são políticos que não agem em favor da legislação, não agem em favor da representação do cidadão, do eleitor. Existem sim, eu costumo dizer isso em sala de aula, Eval, mas eu digo, existem bons políticos, existem políticos honestos deste país, e é preciso que o seu telespectador entenda isso, e principalmente para fazer distinção na hora de votar. E o compliance vai ajudar, vai dar ferramentas para o cidadão a saber identificar quem de fato, historicamente ou concretamente, tem se comportado como um político honesto, ou um político que tem condições de representar corretamente a sociedade, ou aquele que não, que já faz parte, né, da ficha suja, que já é envolvido com escândalos, embora que se tenha que dar o contraditório para defesa para todos, mas o compliance vai ajudar ao cidadão a ter essa clareza, porque muitas vezes essa enxurrada de fake news, podemos aqui inclusive citar o problema das fake news, são notícias falsas que são jogadas na internet. Isso confunde muito o eleitor. Tem uma hora que o eleitor não sabe mais o que é que está certo ou o que está errado. Buscando combater. Perfeito. Institucionalmente, ele tem uma política de combate a fake news, porque nós vimos, inclusive, nas eleições dos Estados Unidos, que ela interferiu bastante na eleição presidencial. Ainda está pendente aí de alguns esclarecimentos, mas pode-se chegar a um momento onde se interfere. Que foi decisiva. Aqui em Mossoró, nós tivemos fake news no processo eleitoral, que todo mundo sabe, que eu conduzi junto com a colega Ana Clarice, nós tivemos. E temos no Brasil inteiro. Tanto é verdade como você disse. No mundo inteiro, porque é inerente ao processo é inerente. Agora, aqui tem algumas peculiaridades. Tanto é verdade, como o Joyce colocou, professor, o presidente do TSE, que foi mal compreendido naquele discurso, né? Mas graças a Deus que na parte das fake news ele não foi mal compreendido. Porque o discurso dele foi um pouco deturpado. Nós, inclusive, os professores de direito eleitoral, a maioria entraram em defesa dele, não que a gente concorde com tudo que ele disse, mas entramos em defesa porque ele não seria inocente de se antecipar e pré-julgar. Ele quis trazer uma realidade, a realidade de que, evidentemente, a lei do ficha limpa tem que ser cumprida. Para mim, eu estou lendo dessa maneira. E está na linha do compliance. Joyce, a gente tem aqui, a gente vai ter N perguntas, mas o pessoal da produção está querendo que a gente pare aqui esse bloco para justamente se organizar. E nós vamos se organizar e vamos perguntar tudo. Você está vendo como o tema hoje é importante. É um tema do futuro do nosso país, é um tema de esperança, é um tema onde você tem que verdadeiramente acreditar nele, se engajar para melhorar. E aí eu fecho esse bloco só dizendo algo, confirmando o que o professor disse. Bem simples, numa linguagem que talvez você, amiga de casa, já tenha nos conhecido por isso. Concordo, professor. Existe político sério, sim. A saída está na política. Em que pese eu dizer que do PMDB ao PT, tudo farinha do mesmo saco, com poucos caroços diferentes. Os caroços diferentes que eu falo é justamente a crença que o professor Daniel Monteiro tem e a certeza também que ele tem que existem políticos sérios, políticos honestos. Segura aí, o Cidadania volta já já, um programa sobre o cidadão e seus direitos.